gravando no OBS Studio, gravando o Teams, que não deve adiantar muita coisa, né? Porque ele tá, né, cagando as aulas todas que eu tô gravando nele. Certo? Se acontecer do link do Teams não ficar pronto, eu substituo pelo link do YouTube. Tá? A gravação foi iniciada, muito bem. E agora vamos para os nossos problemas. Se tiver problema na 2 aqui, certo? Querem que faça alguma coisa da 1 também ou tá tudo de boas nela? De buenas. Você tem a resposta dela, professor, para a gente conferir? De nenhuma das duas. Você acha que eu faço exercício antes para depois colocar eles aí? Se eu fiz. É trabalho duplo, né? Ah, Mas, professor, antes até de você começar, deixa eu só tirar uma dúvida com você sobre um tá ok? assim, é sobre a organização mesmo do conteúdo aqui. Ah, É, eu estava olhando até o seu plano de ensino agora, nós vamos ver 5 unidades, certo? sim, eu tenho trocadores de calor também. Que. Está na 4ª unidade aqui para gente. Uhum. Aí é porque esse exercício da 2, a letra C, vai falar sobre convecção. E a gente não passou, a gente não viu ainda condição transiente nem condição bidimensional. Mas Aí o que a gente eu viu fiquei. ainda na primeira unidade, né, já tem aí o que a gente precisa de convecção, que é só a equação do resfriamento de Newton, que a gente iguala, né, o que a gente vai ter de condução, né, na parede do solo, né, quando entrar no meio já vai ser convecção de novo. E a mesma energia vai estar só atravessando, certo? É assim que resolve. Então não é que a gente tem que ver a convecção primeiro, que a parte de convecção mesmo é só para a gente achar o coeficiente convectivo, o H, determinar ele. E aí, nesse caso do problema, né, ele dá para a gente o coeficiente convectivo. Ah, sim. Uhum. Certo? Tá. Quando eu estava pegando esse exercício aqui, adaptando ele, eu estava justamente pensando em que variáveis iam ser necessárias para poder chegar nesses valores. Certo? Porque a solução, vamos dizer assim, formal, eu não tenho ela de cabeça, mas na hora que eu leio um problema, eu já sei como que eu vou resolver o problema antes de começar a colocar os planos, como é que eu falo assim, a primeira equação no quadrinho, eu já sei como que eu vou resolver a questão na minha cabeça. Por quê? Experiência, né? E treino. Tempo, né? As Tempo duas, de as trabalho. duas coisas, experiência. Então, vocês estão mais interessados em avaliar 2, né? Parece que pouco a gente tem A dor com a 1. eu não Então vamos para a fazer, 2 que a não. gente adianta. A 1 realmente ela é mais simplesinha mesmo. A única diferença que a gente tem é que vai ter que substituir o valor do K por AX mais B antes de integrar o valor do K, certo? E aí ele não Uhum. pode passar dividido na primeira parte do problema. Então, a gente primeiro integra a temperatura como é que fala? Integra, faz a primeira integral para depois passar o K dividindo e aí substitui a expressão dele por AX mais B para chegar em uma outra expressãozinha lá, que se eu não me engano dá uma expressão quadrática também, tá? Não me engano. Deu logaritmo, não? Dá logaritmo porque ele fica no denominador, né? Aí fica o logaritmo do AX mais B sobre o AX mais B para diferentes tempos, Isso. posições, né? Você consegue Posição. resolver? Passo sim. Na hora que eu for postar esse arquivo, já posto com a 1 também. Só queria saber quais vocês queriam que eu fizesse aqui com vocês. A 2 mesmo. De todo jeito, eu preciso fazer ela para corrigir, né? Vocês fizeram. Então, vamos fazer da 2 aqui. Ela é rapidinha também de fazer. E lembrando, né? Como eu vou digitando as equações, no começo é devagar, na hora que a gente tem massa crítica de equações, eu começo a dar Ctrl+C, Ctrl+V, como vai rápido. Então, vem para a gente a 2 aqui, ó, que é o exercício 3.53 do livro de Fundamentos de Transferência de Calor de Massa, né, do Bergam, Incropera e múltiplos autores, onde foi adaptado dela, na verdade. Então, a gente tem um fio, cujo diâmetro para a gente é de 2 milímetros, ele tem um metro de comprimento, com atividade térmica de 240 watts por metro Kelvin, né, simulando alumínio, tá, que é 237, mas eu deixei 240 para ficar redondo. Sabendo que o fio tem uma resistência de 0,01 ohm e transporte a corrente elétrica de 20 ampere, pede determinar, né, qual na taxa na qual o calor é dissipado. Então, a primeira coisa que ele quer que a gente ache, né, é a energia
perdido por unidade de tempo, ou energia dissipada. Então, vou colocar por escrito aqui. Me ajuda aí, Word. What happened? Ok. Então, energia dissipada. Opa. Dissipada. E aí, como é taxa, né? Colocar o pontinho aqui em cima. Tá pequenininho, né? Tá faltando um zoomzinho. Tem uma mensagem pipocando aqui. Ok, obrigado. De nada. Júlia. Voltei, achei. Então, essa energia dissipada, basicamente, notem o seguinte, é só um fio, né? Onde está passando corrente elétrica. O enunciado não fala, né? De nenhum outro aporte de energia. Seja, vamos dizer, como é que fala? A luz do sol batendo sobre o fio, ou então alguém chegando e aquecendo o fio sobre o fogo, o que quer que seja. O que vai acontecer é que, basicamente, se o fio tivesse, né, em contato só com o ambiente, ele estaria em equilíbrio térmico com o ambiente, certo? Como ele está gerando energia internamente por efeito Joule, o que vai acontecer é que essa energia que ele vai dissipar vai ser basicamente igual à própria energia que está sendo gerada, ou a taxa de energia que vai sendo gerada, ou seja, a gente não vai ter coisa do tipo. Ou se a gente quiser até adiantar um pouquinho, ou fazer um detalhezinho a mais aqui no nosso problema, seria assim, ó, opa, Ctrl Z, mais, isso é difícil, hein? Assim, ó. Seria que entra, eu balança a primeira lei mesmo, sai, mais aqui gerada, isso aqui vai dar para a gente a taxa de variação da energia no volume de controle, que, because of the reasons, eu gosto de colocar no formato de equação diferencial mesmo. Variação de energia. Tempo, nosso volume de controle, que seria o fio. Então, variação de energia no fio, ênfase não, chave sim. Uma chave bem específica que tem aqui embaixo. Certo? E agora aqui eu venho o fio. Certo? Aí o que vai estar acontecendo? No enunciado não fala nada sobre nenhum aporte de energia. Então, basicamente, para a gente, não vai ter energia entrando, então não tem radiação solar chegando, o fio não está pegando fogo, nada disso, tá? Só efeito Joule aqui, certo? E o que vai acontecendo? A corrente ela é contínua, as temperaturas que ele informa para o meio aqui para a gente são contínuas, então nada está variando no tempo. Então, se nada varia no tempo, adivinha, o termo que relaciona, né, a variação de energia no tempo para a gente, ele vai ser nulo. E aí, o termo de energia que sai, né, ele é negativo. E na hora que a gente pega isso aqui, a energia que sai negativa, a energia que entra, que é, né, que fala, é por efeito Joule, elas vão ser basicamente, né, uma igual à outra. Então, essa energia que sai, ou energia dissipada, dá no mesmo tamanho para a gente, certo? Vai ser basicamente igual à energia gerada. É só colocar aqui, ó, ficou bonitinho. É para entender, tá? São sinônimos, mas basicamente isso aqui ia acontecer para a gente, quando o balanço pela lei. E como é energia gerada e é efeito Joule, eu sei que se eu pegar a resistência elétrica, RE, elétrica, tá? E multiplicar ela pela corrente, né, ao quadrado, eu vou achar essa energia que foi dissipada. Então, vai ser resistência elétrica, 0,01 ohm. Temos o ohm aqui, vamos procurar ele aqui. Letras gregas.
Aqui. 0,01 ohm, que vai estar multiplicando. Professor, Eu fiz nessa letra A que a potência é o quê? Taxa de transferência de calor. É isso mesmo? a potência que está sendo gerada ali no fio, né, por efeito Joule, ela vai ser dissipada por condução do material do fio e depois no meio, né, por convecção. Beleza. Beleza? Então, basicamente está sendo gerado lá dentro e vai acabar saindo. Então, a gente teria, né, 400, né, vezes 0,01 vai dar 4 watts, certo? Uma potênciazinha de tica, certo? Mas aí, quando a gente for calcular a dissipação dessa energia térmica por unidade de volume no interior do fio, eu vou ter que basicamente pegar esse termo daqui da energia gerada, né, e dividir ela pelo volume. Então, esse aqui, ó, peguei aqui, só para já ficar com o termo pronto da equação. E aí, igual para a gente, ó, taxa de energia gerada por unidade de volume, que é esse aqui é pontozinho que a gente usa aqui, basicamente energia gerada por unidade de volume, que é justamente ele que está pedindo letra B. Então a gente já sabe que vai ser, parênteses, os 4 watts, e dividido pelo volume. É um fio, então eu vou pegar a área da seção transversal dele e multiplicar pelo comprimento, ou seja, vai ser π sobre 4, que vai multiplicar o diâmetro quadrado. Ai, Jesus. Esses misclics. Agora sim, diâmetro quadrado. E o comprimento dele, que seria um Lzinho. Certo? Só para ser o volume do cilindro, que vai ser o fio para a gente. E substituímos expressões e fazemos contas. Como o diâmetro é muito pequenininho, na hora que ele ficar ao quadrado, vai ficar menor ainda. Aí são 2 milímetros, então 0,002 metros. E o comprimento para a gente em metros é 1 metro só. Então, vou obter um valor para essa taxa de geração volumétrica, que normalmente é um valor alto mesmo, tá? Porque o volume pequeno é potência, embora seja pequeno, o volume é menor ainda. Tools, clears, tem tudo aqui. 4 divide, parênteses. Vou colocar aqui no equation mesmo, que é mais fácil. 4 divide por π, divide por 4, multiplica por 0,002, eleva ao quadrado. Isso, vezes 1 faz diferença. Então, vai dar para a gente uma taxa de geração volumétrica, não lá muito bonita, em função do π que a gente tem aí presente. Vai dar 12732,39,54. Meu Deus. Unidade watt por metro cúbico. Quando não tem um pizinho aqui no meio do caminho, normalmente fica num bonitinho, né? Mas tendo o pi, vira sempre um dízimo. Vou dar uma aproximada aqui, ó. Já que é... Só para ficar mais redondinho. Não influenciar tanto assim pra gente. Seria basicamente isso aqui, ó. 1.273.240 watts por metro cúbico. É a taxa de gerada por unidade de volume do fio. Então, nossa letra A é isto. Letter B pra gente. Letter B. Não. Aqui, beleza, já foi. Letra C. Falei que esse aqui era rapidinho. Aí fala, se o fio não for isolado e estiver um ambiente com a temperatura igual a de 20 graus Celsius, cujo coeficiente de transferência de calor por convecção é de 20 watts por metro quadrado Kelvin,
Qual será a distribuição de temperatura no fio? Bom, a gente dá uma olhadinha para o problema, é uma condução que ela vai ser radial, em parede cilíndrica, né, com geração de calor. Então, querendo ou não, a distribuição de temperatura, que a gente já fez no exercício passado, até abrir aqui, ó, parede cilíndrica. Faltou um acento ali, ó. Certo? Ou seja, é o mesmo disso aqui, ó. E notem, né? No centro, ele, como é que fala? Distribuição de temperatura, solução genérica, ela daria isso aqui para qualquer problema. E o nosso problema, a gente está vendo agora, é um desses qualquer, certo? E em questão de condições de contorno, a gente já tem, né, para o centro, né, um pensamento que, opa, no centro eu não vou ter... no centro eu não vou ter nem temperatura nem fluxo conhecido. Mas, em função de aparecer logaritmo de zero, C1 sobre zero, etc., a gente subentende que o valor do C1 ele vai ter que ser zero. Então, se a gente quiser simplesmente pegar aqui, ó, solução desse exercício aqui desde o início, dar um Ctrl Czinho aqui, ó, para caber aqui no C, a gente poderia fazer ou já partir já da expressão, né, da distribuição de temperaturas. Aqui vou tirar. Opa, aqui está sem, é congelação, né? Ah, no exemplo eu deixei aqui, ó. Tá, quem baixou, corrige. Estava sem, mas é com. Ah, não preciso mais daquilo ali. Então, saímos cortando tudo aqui. Das hipóteses, né? Oh, não vai ter transferência de calor sim, com geração de calor, e colocaria lá o valor da geração. Vou tirar ele aqui para não atrapalhar para a gente. Aí pegava lá a distribuição o elemento da equação diferencial, ia resolvendo em parte, chegar lá na nossa equaçãozinha para achar que o termo do C1 ia ser zero, certo? Então, esse aqui seria a solução formal mesmo. Então, para a gente, em questão de resolução, por enquanto, a gente estaria com uma equação a ser resolvida que seria só isso aqui, ó. O termo de C1 é zero, então esse termo logaritmo de zero nunca existiu. Então, a gente está com uma expressão que seria basicamente esse termo daqui, ó. Tá? O que eu vou fazer aqui? Para ficar uma solução, para ficar muito longa assim, ó, poderia cortar uma opção, a outra é simplesmente trabalhando a partir daqui, certo? Então, vou deixar isso aqui tudo ó, marcado para a gente como de outro exercíciozinho. Então, vou simplesmente dar um indicativo. Né? Ué? Ah, tá. Coloquei R$100. Vou descer para baixo aqui. Como é que eu indicaria isso aqui? Só dizendo que tem alguma coisa. Dying. Não. Um efeito qualquer. Não. Marca d'água. Não. Seria. Não. Ícones. Não. Mas criasse uma tabela com uma coisinha só e colocasse tudo. Tá. Vou fazer isso. Uma tabela de um índice único. Só para dizer que eu copiei, literalmente copiei isso aqui de algum lugar. Ctrl X. Soquei ele aqui. E está aqui ó, como elemento copiado, tá? A solução de outro, e a gente parte daqui da nossa solução genérica, né? O termo C1 já foi eliminado, a gente precisa basicamente resolver aqui para o restante. O termo da taxa de geração volumétrica, ele já está aqui, certo? Então, pode substituir, a gente ficar basicamente...
com a nossa geração de calor, a gente vai precisar basicamente de conhecer uma temperatura, por exemplo, para a gente achar o termo do C2. Ah, Nós estamos resolvendo você aqui agora. Então, hum. a gente pode passar essa solução genérica para o exercício? Ah, sim, aqui eu estou colocando só para já ficar prontinho, certo? Porque, como é que fala? A solução inteira, né? Viria isso aqui tudo, sendo escrito, etc. Mas a gente pode partir daqui, porque isso aqui já veio de aula passada, né? Eu estou falando isso porque Uhum. a gente tem até 10h40 para postar, né? Então tem que resolver junto com você, escanear e postar. Sim, né? Na verdade, vocês, como é que fala? Sabendo, né, desse gap aqui, ó, que é rapidinho de dar Ctrl+C, Ctrl+V, mas para resolver para hoje, para me entregar, podem pular a partir daqui, tá? Chegar já da solução Tá. genérica. Inclusive é por isso que eu estou deixando aqui em quadrado, né? Para dizer que se for copiado de um outro exercício, Uhum. certo? Para justificar o porquê que é essa equação aqui, professor. É por conta disso tudo aqui, está no quadrado. Certo? E aí o que acontece? O que foi informado para a gente é que existe, né, uma taxa de transferência de calor, né, com um ar que está a 20 graus Celsius com um coeficiente convectivo de 20, certo? Para eu achar, como é que fala? Isso forneceria para a gente, né, basicamente nenhuma informação a respeito da parede. Só que na expressão da taxa de transferência de calor, aí vem aqui, ó, por convecção, vou pegar aqui qualquer pedacinho só para criar uma equação nova. Aí na taxa de transferência de calor por convecção. Jesus, why? Por que me atrapalhar tanto? Pronto. Essa aqui de convecção aqui, ó. Deixa assim, ó. É a mesma energia que está sendo dissipada no, no fio. Porque, fatalmente, né, essa energia que está sendo produzida, ela não vai para o ambiente. Ela está indo para o ambiente por convecção. Tá? Então, são aqueles mesmos 4 watts. E o que vai acontecendo é que esses 4 watts, a gente relaciona eles, né, com o coeficiente de convecção, o H, a área da superfície. Deixa eu colocar índices para eles também aqui, para ficar bonitinho. Normalmente eu fico colocando, não. Conf. Aqui, a área da superfície. Certo? E aqui, né, a nossa diferença de temperatura. Vamos ver. Entre a temperatura da superfície menos a temperatura do meio. Normalmente a temperatura do meio, como ele é um meio totalmente contínuo, como a nossa atmosfera, ele tem uma grande massa e a gente considera que ela não vai nem variar de temperatura de maneira geral, chama ele de T infinito, tá? Só porque ele é um meio contínuo. Tá? E o que vai acontecer? Com base nessa expressão da convecção e da energia dissipada, o que me interessa mesmo é encontrar isso aqui, ó, a temperatura da superfície. Vou pegar e reorganizar aqui. Certo? Que uma vez que eu isolar ela, peguei esses termos aqui, ó. Pegar a convecção, passar dividindo, né? O coeficiente convectivo é a área da superfície. Certo? Pegar essa temperatura daqui negativa, passar para o outro lado, vai ficar positivo. A gente vai ter lá uma expressão para a temperatura da superfície, que é o que interessa para a gente. X. Certo? Eu imaginei que esse passo aqui ia dar
Dá um nozinho na cabeça de vocês. Mas basicamente é igualar o efeito da convecção que a gente tem, que são aqueles 4 watts, né? Com as outras informações que foram fornecidas. Então a convecção para a gente, 4 watts. Coeficiente convectivo, ele falou que são 20 watts por metro quadrado Kelvin, certo? E a área da superfície, e aí geometrias, tá? É um cilindro, eu preciso da área lateral do cilindro para poder resolver. Então, a área lateral do cilindro é 2πrl, né? Ou π, diâmetro e L. Π, diâmetro e L. Tá? Ou 2πrl, dá na mesma. Tá? Temperatura aqui do meio falou que são 20 graus. Deixa eu botar assim, ó, para não ficar substituindo número no meio do caminho. Ctrl+C. Ctrl+V. Essa aqui é a nossa área da superfície. Vou colocar um parênteses para ela. Pronto. E aí substituímos. O diâmetro que a gente vai trabalhar, claro, é o diâmetro externo do fio. Então, 0,02 metros. Tem um pontinho aqui para multiplicar o tempo. E aqui o L, a gente vai trocar ele por 1 metro também. E a gente calcula que temperatura é essa. Tá? E essa vai ser a temperatura na superfície externa do fio. Então, vamos lá. 4 divide por 20 vezes π vezes 0,002 vezes 1 não faz diferença. Então, mais 20. Então, vai dar aqui para a gente, ó, 51,8309. Então, 51,83 graus Celsius. Certo? Essa aqui para a gente seria a temperatura na superfície externa dele. Professor, esse valor de 20 do H você tirou da onde? Veio aqui denunciado. Aqui, Mas não é 240? não. É a condutividade uniforme? Esse aqui é a condutividade do material do fio, tá? O H é esse aqui, ó, o coeficiente de transferência de calor por convecção é de 20 metros quadrados Kelvin. Certo? O K aqui a gente nem usou ele ainda. Como é constante, né? Ele está só aqui embaixo, esperando para ser usado. Então, deixa eu pular aqui para dizer que essa parte de solução aqui estava guardando esse pedaço. E agora a gente tem essa temperatura aqui, que a gente vai usar ela como condição de contorno para resolver esse problema aqui, esse finalzinho da equação aqui, para a gente chegar, né, no valor do C2. Então, já vamos deixar aqui, ó, por exemplo, C2, Ctrl X. Deixa ele aqui. Não escrever nada aqui não, deixa quieto. Estão usando, né? Igual tá aqui, ó. E para R igual a... Lembra, o fio tem diâmetro de 2 milímetros. Então, o raio dele é de 1 milímetro. Tá? Então, para raio de 1 milímetro, que seria o raio externo dele. A temperatura que a gente acabou de calcular, ela vai ter o valor de 51,83. Normalmente eu tento fazer uns números meio bonitinhos, tá? Mas só tento. Às vezes eu consigo, às vezes não. O termo do C1 aqui não existe para a gente, já vou eliminar ele. Taxa de geração volumétrica. Deixa eu colocar aqui o valor do R, 0,001 metro. Taxa de geração volumétrica, a gente já calculou ele aqui, ó. Parece até que o exercício foi pensado para dar certo, né? Como é que só deu a informação que é necessárias. Então, vai ser esse trambolho de número aqui, vezes esse númerozinho pequenininho, vezes o 4, que vai estar multiplicando os 240 watts por metro Kelvin
certo? E isso aqui seria mais o C2, seria a solução que a gente queria encontrar, certo? Então, portanto, C, o termo do C2 para a gente, X, passa ele para o outro lado aqui, ó, C2 vai ser esse valor aqui, ó, que está do lado oposto, então continua positivo, e esse valor aqui que está negativo, eu passo ele para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vai ser isso aqui, mais, tira o sinal de menos daqui, bota o sinalzinho aqui, e agora contas. E a gente acha o valor do C2, acha a expressão que a gente precisa. Então, 51,83 mais 51,83 mais 1,273,240. Ficou muito feio mesmo. Que multiplica, né? Aqui é um 10 a menos 6. Puxa. Isso vai estar dividido por 4 e 240. Então, vai dar uma temperatura para o centro que vai ser de 51,831. A potência ficou meio baixa, deveria ser maior para essa espessura do fio, tá? Eu achei que 20 amperes ia ser o suficiente, tá? Para poder gerar um aumento de temperatura, mas é um aumento muito, né? 0,001 grau, né? Porque é 51,8313. Então, um pouquinho a mais só que aumentou essa temperatura, tá? Graus Celsius. Certo? Que não desmerece o exercício, só como foi, vamos dizer, como foi feito na hora, ele encaixou, fez a parte que ele precisava mesmo fazer, mas os numerozinhos de resultado não ficam assim muito bonitos, não. Então a nossa soluçãozinha aqui, ó, C. Esse 10 a menos 6 que gera aqui fica muito pequenininho. Então a nossa expressão de temperatura vai ser este valorzito aqui. ênfase, esse 4 por 240, aí fazer só essa conta aqui, tá? Tem um vezesinho, mas vai sumir daqui a pouco. Um xzinho aqui. Eu vou retirar daqui a pouco. 1, 2, 7, 3, 2, 4, 0. Divide por 4, divide por 240. Vai dar, então, coloca aqui na frente, tá? Menos 1326,29. Tá? Aí as unidades, né? Watt, cancela com watt, um dos metros simplifica o outro. Vai ficar basicamente, né, graus Celsius por metro quadrado. E vai multiplicar o R ao quadrado. Sinalzinho do grau não vem junto de jeito nenhum. Aqui, esse termo vai estar multiplicando o R ao quadrado. E aí o termo do C2 para a gente, que ele está aqui. Certo? A potência gerada ficou pequenininha, eu achei que ela ia dar mais. A resistência está baixa, a corrente está alta. É que 20 amperes, querendo ou não, na hora que pega, viveram 400 multiplicando. Não, tudo certinho nas contas. É isso mesmo. Era isso. Já fazer? Alguma dúvida, gente? O famoso com o professor fazendo é fácil.
Sabe, como se tivesse dois abertos, um gravando. Tranquilo, né? Muitíssimo de nada, então. Então agora já dá para vocês pegarem, né? Terminar aí e mandando. E enquanto isso, vamos abrindo aqui a nossa apresentação para a gente já começar a parte de resistências térmicas, tá? Já que o primeiro problema não deu tanto problema assim. Então, aulas. Transferência. Aqui. Introdução à condução. Querendo, a nossa parte de condução ela é muito comprida, então a gente não pode ficar amarrado num pedacinho dela, não. A gente tem que ir caminhando, porque senão a matéria chega e a gente fica. Fizemos os exemplos todos, desses exemplos esses para vocês treinarem com eles, né? E agora a gente vai começar a falar sobre o que a gente chama de resistência térmica, tá? O que é e por que a gente acabou estudando, né, essas transferências de calor do jeito que a gente fez, né? Estudando, cadê? Práticas, laboratório, transferência de calor, vendo as expressões todas para condução, em parede plana, depois para esférica, depois para cilíndrica, tá? E o que acontece? Quando a gente estiver trabalhando um problema onde não existe, né, uma geração de calor no material, as propriedades vão ser mantidas constantes. O regime do escoamento, o regime do problema vai ser permanente, ou seja, não vai ter nenhuma variação temporal de energia, temperatura, velocidade, o que quer que seja para o problema. Tá? E a transferência de calor for numa dimensão só, a gente pode estudar a transferência de calor como se fosse, né, praticamente um circuito elétrico. Tá? Para ser mais justo, a gente estuda a eletricidade como se fosse transferência de calor, certo? Porque as equações para transferência de calor já estavam descritas, a eletricidade veio depois. Mas basicamente o que a gente faz é criar uma analogia, onde no modelo elétrico, né, a gente teria resistência, tensão e corrente, e no modelo térmico a gente teria uma resistência térmica, o potencial térmico vai ser para a gente as temperaturas, tá? Fazendo papel de tensão, e no caso da corrente, quem vai fazer as vezes dela vai ser a taxa de transferência de calor. Então, entre dois extremos dos nossos terminais térmicos, a gente vai ter duas temperaturas, certo? E vai ocorrer uma corrente, quer dizer, uma taxa de transferência de calor através daquele meio, certo? E quem vai limitar a passagem dessa corrente, quer dizer, taxa de transferência de calor, vai ser a resistência térmica do meio. Como que a gente avalia essa resistência térmica? Do meio a gente trabalha em resistência elétrica, tá? Se eu pego lá um resistor qualquer, coloco um valor de tensão entre os extremos dele e divido pela corrente que está passando por aquele resistor, eu vou achar o valor da resistência elétrica dele. No caso do modelo térmico, a gente pegaria, né, a nossa diferença de temperaturas, como nosso diferencial de tensão aqui, e a taxa, que vai ser o nosso papel de corrente, né, e faça essa divisão. Aí o valor que a gente vai obter vai ser a nossa resistência térmica para aquele meio. Certo? Então, basicamente, o mais simples do simples. E a maior parte dos projetos que a gente faz em transferência de calor parte justamente disso aqui, ó, certo? Dessa simplicidade de comportamentos. Então, vamos começar a fazer as deduções. Vamos começar aqui pela convecção, tá? Porque o que vai acontecer? Para a convecção, a expressão que a gente tem é basicamente coeficiente convectivo, né, que multiplica uma área e uma diferença de temperatura. Se eu quiser organizar ela no mesmo formato de resistência térmica, olha o que vai aparecer. Eu já tenho um delta de temperatura que já está aqui, vou pegar essa taxa, vou passar ela dividindo para cá, e esses dois outros termos, que é a área e o coeficiente convectivo, vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou reorganizar a expressão nesse formato aqui, ó, onde quem vai determinar a resistência térmica do meio vai ser basicamente, né, o coeficiente convectivo, certo? E a área da troca de calor. Certo? Essa seria a nossa resistência térmica por convecção. Para radiação, que aí é um pouquinho mais complicado, só pelo seguinte, né? Eu tenho uma temperatura a quarta menos outra temperatura a quarta. Eu não tenho uma diferença de temperatura. Mas, porém, todavia, contudo,
a gente pode, né, lembrar lá da sexta série de um tal de produto notável, onde a gente lembra, né, que A mais B que multiplica A menos B vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Então, eu vou apresentar para vocês o nosso A ao quadrado aqui e o nosso B ao quadrado aqui. E o que eu vou fazer vai ser descrever eles em função de termos de A mais B e A menos B, certo? Quando a gente faz esse algebrismo aqui, ó, a gente não resolve o problema. Porque eu tenho agora temperaturas ao quadrado estão se somando, né? E temperaturas ao quadrado estão se subtraindo. Opa! Eu tenho termos ao quadrado, né, se subtraindo. Então, interessante. Vou pegar esse termo aqui e vou chamar ele de um A' e um B', por exemplo, onde o A' mais o B', que vão multiplicar o A' menos o B', né, vão gerar o termo do A' ao quadrado mais, menos o B' ao quadrado. Então, o que eu vou fazer vai ser quebrar esse termo aqui em termos, né, da soma positiva, né, pelos, que multiplica a subtração dos termos, né, onde o segundo ele é negativo para a gente. E aí, neste caso, a gente resolveu o problema, que agora eu tenho uma temperatura menos a outra. Certo? E era isso aqui que a gente esperava para ter. Porque agora eu vou poder ter uma diferente temperatura, eu vou passar a taxa dividindo para poder chegar na resistência térmica. Mas, antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns desses termos aqui, ó, em específico, a emissividade da superfície, a constante Stefan-Boltzmann, essas temperaturas ao quadrado se somando e essas temperaturas aqui ó, se somando, multiplicando os outros termos, né? E vou condensar eles todos num outro coeficiente H para a gente, só que agora ele vai ser o que a gente chama de coeficiente de transferência de calor por radiação, certo? Ele vai prover basicamente dessa continha que a gente vai fazer, de tal forma que essa expressãozinha, né, que vem para esta, a gente vai poder reescrever ela nesse formato, onde vai ter o coeficiente de radiação aqui, vai multiplicar uma área diferente de temperatura entre a superfície e a de convecção. Ou seja, ficou praticamente igual, né, a expressão que a gente tem lá para convecção, só que o nosso coeficiente de radiação aqui, ó, ele vem basicamente dessa conta, né, e dessa uso, né, dos, me chama, dos produtos notáveis da matemática. Tá? E o que a gente vai fazer vai ser basicamente isolar. Pega a diferente temperatura, passa a taxa dividindo, os outros termos a gente passa para o outro lado dividindo. Então, a nossa resistência térmica por radiação, ela vai ser basicamente dependente, né, do coeficiente de transferência de calor por radiação e da área. Certo? Alguma dúvida aqui? O que são essas resistências térmicas? Como que a gente chegou nelas para radiação e para convecção? Tranquilo? Tá bom. Ele mandou mensagenzinha. Tá de buenas. Então, voltando lá. No nosso slide. Aqui no slide... Opa. Assim. Aqui no nosso slide, eu pulei a parte da condução. Por quê? Porque eu já estou vindo para ela de um ponto bem avançado, certo? Onde eu estou dizendo, né, para a gente que a taxa de transferência de calor ela está vindo com menos a condutividade, a área transversal, né, e a diferença de temperatura, né, pelo comprimento. De onde está vindo isso? Essas condições aqui para a gente poder utilizar a expressão. Ela tem que ser transferência de calor direcional em regime permanente, sem geração de calor, com propriedades constantes. Se a gente olha isso na solução em parede plana, deixa eu ver se aqui é cilíndrica, perdão, em parede plana, onde é exatamente isso que a gente estava estudando, primeiro exemplo, né? Condução direcional, regime permanente, sem geração de energia, certo? O que a gente tem nela, né? Uma distribuição de temperatura que ela é linear, certo? Essa distribuição de temperatura linear, a gente resolve ela basicamente pegando, né, duas temperaturas aqui nos extremos, certo? E fazendo as continhas para ela, né, achando o termo do C2, o termo do C1. E notem, o termo do C1,
ele foi calculado basicamente para a gente em função de quem? De pegar a temperatura em um dos extremos, subtrair da temperatura dos outros extremos, né? E usar a espessura da parede para vir dividindo, certo? E a gente chegou lá na distribuição de temperaturas, certo? E como na taxa eu preciso, basicamente, né, da derivada da temperatura em relação a x, é linear, esse termo do C1 aqui que interessa para a gente. E como sempre, para essas quatro condições, ou quatro hipóteses sendo satisfeitas, a gente sempre vai ter, né, uma menos quantidade, área transversal, que vai multiplicar só o termo do C1 aqui, que é calculado em função de uma diferença de temperatura por um L, comprimento, certo? Esse delta de temperatura que a gente usa aqui na condução, normalmente ele é negativo, tá? Igual está aqui no nosso exemplo. Porque a taxa de transferência de calor está vindo aqui do mais quente para o mais frio. Então, pega a temperatura que está depois, que é menor, menos a temperatura que está antes, que é maior. Então, esse termo aqui do C1, normalmente, ele é negativo, né? Onde está tomando, né, a transferência de calor na mesma direção, né, do eixo que a gente está orientando. No caso, X, né, da esquerda para a direita. Então, o que a gente está fazendo no slide é já pegar um atalho muito grande para dizer, opa, a minha expressão para a condução, para essas condições de contorno, pode ser descrita apenas em função disso daqui, né, uma diferença de temperatura por um L, que multiplica a condutividade a área, né, negativo. Então, eu vou poder, para reorganizar a expressão, pegar esse sinal de menos, juntar com esse delta que está aqui negativo, então vai ficar um delta positivo agora, certo? Com o sinalzinho de menos que está junto, passar a taxa aqui dividindo, e aí o que resta, né, que esse comprimento ele passa multiplicando, a condutividade e a área vão passar dividindo, e a gente chega nessa expressãozinha aqui, ó, da espessura do material sobre condutividade e área transversal, para ser nossa resistência térmica de condução. Tá? E lembrando, essa daqui vale para parede plana. Se eu tiver uma parede que não é plana, como essa aqui que a gente fez, que é cilíndrica, onde, ó, as mesmas condições, tá? Condução numa direção só, regime permanente. Ah, essa aqui é para esférica. Ele está aberto para cilíndrica. Mas esférica dá na mesma. Só porque mais para frente no slide vai estar aparecendo ela, tá? E essas são as mesmas condições, né? Condução numa direção só, regime permanente, sem geração de energia e a propriedade, né, são todas constantes. Então, na hora que a gente resolve a equação diferencial, a gente chega numa distribuição de temperatura que não é linear, né? Ela é logarítmica, certo? E quando a gente resolve essa equação, como é que fala? Essa solução genérica aqui, a gente faz um caminho, né, substituindo as temperaturas para achar os termos lá do C1, etc. Enfim, de todo jeito, a gente chegar numa taxa de transferência de calor que é uma taxa constante, e esse é o ponto, certo? A corrente nossa não vai mudar, né, dentro do material que a gente está estudando. Então, vai ser uma constantezinha onde o termo do C1 para a gente depende, né, das, como é que fala? Basicamente vamos dizer assim, solução desse sistema de equações lineares aqui para a gente chegar no valor dele, tá? Então, o que acontece? Mais para frente, a gente vai falar, eu vou pular um bocado de coisa aqui, depois a gente volta nisso, tá? Quando a gente falar nessa parte aqui, ó, dessa parte de resistência térmica e sistemas radiais, vou tentar fazer essa parte aqui de baixo sumir, tá? Só um instantinho. Sumiu, beleza. Você também. Só. Então, o que a gente faz é pegar lá a equação para aquelas condições de contorno, chega nela, resolve, chega lá na expressão de distribuição de temperatura, que ela é logarítmica, né? E vai colocar condições de contorno. Aqui nesse slidezinho eu estou colocando condições de contorno genéricas. Então, eu tenho lá um raio R1 qualquer, vou ter uma temperatura T1, isso aí é o raio interno, né, para a temperatura interna T1. Para um raio externo, que estou chamando de R2, eu teria uma temperatura T2, e aí para cada um vou cair num sisteminha e vou resolvendo. Onde vou ter lá uma equação que estou pegando, a equação 2, subtraindo a equação 1. Então tem a 1 aqui, tiro da 2,
como é que fala? Como é um menos o outro, vai cancelar o termo do C2, vai ficar só o termo do C1, vai ficar em função do logaritmo, né, dos raios interno pelo raio externo, certo? E reorganizando, a gente chega com a expressão do C1, vai ser basicamente, né, uma diferença de temperatura de 1 para 2, né, e um logaritmo do raio 1 para o raio 2, ou seja, o raio interno para o raio externo. E aí, se eu quisesse achar o valor da expressão do C2, né, eu simplesmente colocaria lá o valor do C1 na equação 2, por exemplo, e acharia o valor do C2, daria uma coisa meio esquisita assim, certo? Substituindo o valor do C1 no C2, a equação da temperatura ficaria esse formatozinho aqui lindo de morrer, onde aqui eu tenho basicamente o termo do C1 logaritmo de R mais o termo do C2 que está aqui, ó. Certo? Não é lá muito bonitinho, mas está aí. Se eu colocar assim em evidência, né, esse T1 menos T2 sobre logaritmo de R1 sobre R2, que aparece nesse termo e nesse daqui, eu poderia pegar esse logaritmo aqui e somar com esse outro logaritmo da cá, virar, perdão, somar não, né, porque está negativo aqui. Então, subtrair um do outro e ficar com o logaritmo da divisão, né, mais o termo C2. Então, seria uma maneira mais compacta de trabalhar com a expressão. Interessa mesmo para a gente o termo do C1 que está aqui. E na taxa de transferência de calor que a gente vai ter basicamente, né, o K, a área transversal, que é 2πRL, vai estar multiplicando a derivada da temperatura em relação a R, onde eu vou pegar basicamente esse termo aqui, ó, que é a constante, T1 menos T2, logaritmo de R1 por R2, vou deixar ela aqui copiada, e vou derivar a única função que eu tenho aqui, que é a função logaritmo de R. Quando eu derivar ela, eu vou obter só 1 sobre R. O resto é constante. Tá? Então, mostrando aqui, essa constante sumiria, essa constante sumiria. Ficaria só esse valor do C1 aqui, vezes a derivada do logaritmo de R, que é 1 sobre R. Então, ficaria com esse formato aqui para a expressão para taxa de transferência de calor, onde essa coordenada radial eu vou cancelar com essa daqui, e aí eu vou reorganizar. Vou pegar esse sinal de menos que está aqui, ó, vou passar ela aqui para dentro do logaritmo, né? Porque se eu tenho um valor multiplicando um logaritmo, uma constante, eu posso levar ela para virar expoente dos termos que estão dentro do logaritmando. Então, como é o menos 1, vai basicamente inverter, né? Raiz interno por raiz externo, vai ficar raiz externo por raiz interno, o sinal de menos soma, e eu só reorganizo, tá? Vou ficar com T1 menos T2 do mesmo jeito aqui, e 2π, K agora, né? E L. Então, essa seria aqui a nossa expressão para taxa de transferência de calor, certo? E se essa é a nossa expressão para taxa, o que eu vou fazer? Para ficar no formato de resistência térmica, vou pegar as diferenças de temperaturas, né, T1 e T2, que já estavam prontinhas aqui, vou passar a taxa dividindo. Esse logaritmo vou passar para cima multiplicando, do outro lado multiplicando, e esse 2πKL vou passar dividindo. Ou seja, num sistema radial, a expressão da resistência térmica ela vai ficar diferente justamente porque o comportamento das temperaturas está diferente em função da transferência de calor estar numa direção onde a área está crescendo. Então ela fica deformada e, claro, nossa resistência térmica naquele material vai ficar diferente também. Tudo bem? Então, para sistemas radiais seria isso. Se a gente fizesse a mesma coisa para um sistema esférico, né, pegando lá, vamos que já está aberto aqui, ó. Condução em parede plana, parede esférica. Aí pegaria lá, minha expressão para parede esfera, é isso daqui. Vou pegar condições de contorno genérico, vou substituir, vou achar um valor do C1. Depois vou lá na expressão, vou derivar o termo do C1, poder passar, né, ele em função das diferentes temperaturas que iriam aparecer, né, e passar a taxa dividindo as constantes todas, aí reorganizando a expressão, a gente chega nesse formato aqui para ela, onde resistência térmica para sistemas esféricos vai ser basicamente em função da razão, né, dos raios, né, da subtração da razão dos raios 1 e 2 e divididos por 4π e a condutividade do material da esfera. Certo? Algum... Professor, essas expressões são genéricas. Só depende do sistema ser linear, esférico ou cilíndrico. Exatamente.
Porque as condições para a gente poder trabalhar com resistência térmica, elas vão guiar a solução para a equação diferencial para uma solução genérica única. Então, vai ter sempre o mesmo comportamento. Independente se o corpo que a gente está estudando, né, ele vai ser feio, bonito, alto, magro, fala, de alumínio, de ar, sendo, como é que fala? Tendo o mesmo comportamento, ele vai ter, como é que fala? A mesma solução da equação diferencial e essa solução vai garantir o mesmo comportamento para a gente. A gente pode fazer um formulário disso, então, né? Já está pronto, Ah, tá. certo? Não depende de alguma propriedade ser constante ou variar, não. Vai ser sempre assim, uma solução genérica. A solução genérica. Para a gente chegar na solução genérica, o que a gente já fez? Condução numa direção só, propriedade constante, sem geração de energia e regime permanente. Então, esses 4 pilares estão existindo aí para a gente e eles vão garantir, né, que as distribuições de temperatura sejam essas aqui, certo? O que vai garantir, né, que a taxa de transferência de calor seja um valor fixo, uma taxa constante, os 3 termos, tá? Não tem nenhuma dependência aqui com coordenada radial, ou mesmo x, certo? E então a nossa resistência térmica, ela fica um valor constante também, certo? Ou seja, cada meio... Hã? Se algum pilar desse aí, dessa hipótese que a gente colocou mudar, isso aí vai mudar, então. Com certeza. Inclusive, fizemos aqui ó, um exemplozinho, o primeiro exercíciozinho, onde que acontecia? A condutividade variava e nisso a distribuição de temperatura não ficava linear mais, certo? Se tivesse geração de calor, a gente fez um monte, né, para cada uma das paredes, mostrando que a distribuição de temperatura muda, então a gente não vai poder nem falar mais sobre resistência térmica, tá? A ideia, basicamente, é que a gente esteja estudando problemas tipo esse daqui, ó, onde eu tenho múltiplos corpos, por exemplo, pode ser um corpo só e eu quiser estudar nele, por exemplo, mas se eu tiver múltiplos corpos, ao invés de ficar fazendo aquelas deduções todas para poder chegar lá na expressão genérica da temperatura, para depois pegar a condição de contorno e achar lá a solução particular para ir depois achar taxa, achar fluxo ou o que eu precisar, certo? Se eu agilizar o meu processo, já que todos os corpos, nas condições de regime permanente, sem geração de calor, com propriedades constantes e condução na direção só, vai ter o mesmo comportamento. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 corpos que vão ter propriedades distintas, tá? Um corpo A, que vai ser um corpo sólido, que vai ter uma propriedade, por exemplo, de condutividade, vai ser um Ka, certo? A espessura dele vai ser um La, certo? A espessura do corpo A, genérico. Para um corpo B qualquer, que está aqui ó, em contato direto, pregado no outro, ele vai ter uma condutividade Kb, qualquer, uma outra espessura, um Lb. O que vai ser comum para eles vão ser basicamente as áreas, tá? Já que vão ser paredes planas, né, que estão sendo sobrepostas umas sobre as outras, a área desse material A aqui é a mesma área desse material B, certo? Em qualquer uma das superfícies que eu estou marcando aqui, 1, 2 ou 3, certo? E ao mesmo tempo está acontecendo, existe aqui ó, um ar que está a uma temperatura mais quente, deslocando aqui em contato com a parede, por exemplo, e eu vou ter, para esse fluido mais quente, né, uma temperatura T infinito 1 e um coeficiente convectivo, né, que eu estou chamando de H convecção 1, certo? Nesse problema a gente está desprezando a radiação. E aqui do outro lado a gente vai ter, né, um fluido que vai estar a uma temperatura mais fria, vai estar escoando aqui em contato com a parede. Então ele vai estar a uma temperatura T infinito 2 e vai ter um coeficiente convectivo 2. O que a gente espera que ocorra com as temperaturas é basicamente isso aqui, ó. Esse fluido está mais quente, né? Vai manter essa parede aqui a uma temperatura mais alta, ou essa superfície a uma temperatura mais alta, justamente em função da transferência de calor desse fluido através dessa parede aqui, e da parede A para a parede B, a gente tem condução do mesmo jeito, só que nota, a inclinação ficou um pouco diferente, porque as propriedades de A e de B são distintas. Então, em A eu tenho uma distribuição de temperaturas,
Em B eu tenho outras distribuições de temperaturas, assim como nos fluidos 1 e 2 aqui, ó. Tá? E aí, depois que chega aqui nessa superfície aqui 3, vai ser o corpo B trocando calor por convecção, né, com o fluido frio. Então a temperatura vai reduzindo até chegar na temperatura aqui, etc. Certo? O que vai acontecer? Cada um dos meios para a gente, seja eles fluido ou sólido, eles vão funcionar para a gente como sendo resistências térmicas. Ou seja, eu posso trocar esse problema onde eu precisaria pegar um monte de equação diferencial e ir resolvendo, etc., para chegar em cada um das temperaturas e achar as taxas, esse trem todo, né? Eu vou, em vez de fazer esse trabalho todo, vou representar eles graficamente como sendo 4 resistências. A primeira resistência vai ser uma resistência de convecção no ar quente, ou seja, na troca de calor dele, ele estaria um potencial que seria a temperatura T infinito 1, que é a temperatura do fluido quente, com a temperatura da superfície 1, que é essa superfície, vamos dizer assim, externa do material A. Então, entre um e outro, eu vou ter aquele meio que vai estar resistindo à passagem de calor dessa fonte térmica que está 1 para essa outra fonte térmica que está T de super 1. Certo? Então, para o meio fluido, eu vou ter uma resistência térmica de convecção, nesse caso aqui, e na hora que a gente estiver conduzindo calor através do corpo A, eu vou ter uma segunda resistência térmica, que vai ser uma resistência térmica, dessa vez por condução, entre as superfícies de A. Superfície, vamos dizer, externa, né, e superfície interna. Tá? Ou seja, ao longo dele, vou ter uma distribuição de temperatura qualquer, ele vai exercer uma resistência à passagem da corrente, e essa resistência a gente vai representá-la aqui. Da superfície 2 para a superfície 3, a gente tem um material do corpo B, e a gente vai representar essa resistência, já que é um processo de transferência de calor por condução, adivinhe, por uma resistência térmica de condução também, que eu chamei de condução 2 aqui. Isso poderia ser condução em B, etc., tanto faz. Certo? E depois que foi conduzida até essa superfície, a energia que está vindo, caminhando aqui, né, do meio quente, na hora que ela for transferida aqui para o meio frio, eu vou ter uma outra resistência térmica, vai ser uma resistência térmica de convecção com esse meio. Certo? Ou seja, o que limita o transporte de energia desse fluido quente para esse fluido frio são basicamente os meios que a gente tem, né, entre os corpos, ou entre os fluidos, vamos dizer assim. Se eu não tivesse eles, eu estaria basicamente misturando com o outro, aí como se eu curto-circuitasse. Tá? Mas basicamente é isso que a gente tem. Cada meio sólido vai representar uma resistência de condução e cada meio fluido vai representar uma resistência de convecção aqui nesse exemplo. Tá? Por enquanto é isso, depois piora. E aí o que acontece? Como em cada um dos meios, né, a taxa de transferência de calor é uma só, ou seja, quem vai estar limitando a transferência de calor entre esse potencial térmico e esse potencial aqui, ó, vão ser as resistências que vão estar no meio do caminho, e em cada um dos corpos eu vou ter a mesma taxa de transferência de calor, né? Saindo aqui desse fluido quente, atravessando o corpo A, atravessando o corpo B e chegando no fluido frio, a mesma energia sendo dissipada, ou seja, a mesma taxa de transferência de calor. Certo? Substituindo mais ou menos a resistência térmica, né, por cada uma das resistências, né, a de convecção coloca 1 sobre o coeficiente de convecção vezes a área, a de condução coloca a espessura do material A sobre condutividade área, a de condução em B, espessura em B, condutividade área, e a de convecção em 2, por 1 sobre o coeficiente convectivo 2, né, e a área, etc. Eu posso operar essas resistências térmicas aqui da mesma forma como eu opero qualquer resistência em circuito elétrico. Né? Já que é um circuito em série, eu posso, né, somar essas 4 resistências para achar a resistência térmica do sistema. Certo? E uma vez que eu tenho essa resistência térmica, se eu pegar, por exemplo, as temperaturas dos extremos, eu posso calcular que taxa é essa. Então, eu estou pegando aqui a temperatura nesse extremo, nesse potencial térmico aqui, ó, T infinito 1, e estou subtraindo ela da temperatura desse outro extremo, que é o T infinito 2, e vou pegar todas as resistências que estão entre
esses dois potenciais que eu selecionei. Então, vão ser as 4. As 4 aparecerem aqui para a gente calcular a taxa de transferência de calor. Ou, se eu não quiser trabalhar desse jeito, de repente, eu posso vir só nas superfícies aqui, ó, 1 e 2, como se, por exemplo, eu chegasse e colasse um sensor, né, na superfície de um e do outro. E aí, para eu calcular a taxa de transferência de calor, eu precisaria apenas, né, das resistências que vão estar entre os diferentes potenciais. Né, o da superfície 1 e da superfície 2, que seriam basicamente as duas resistências de condução, na parede A e na parede B. Ou ainda eu posso ter, né, um sensor na parede, né, e no ambiente externo eu vou lá e tenho um termômetro, por exemplo, de ambiente, né, um PT100, alguma coisa assim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar basicamente a diferença de temperatura entre os potenciais que eu estou avaliando, certo? E a resistência térmica que eu tenho entre eles, que vai ser essa de convecção aqui, ó. Certo? Esse aqui para a gente seria 3 maneiras distintas, e teriam bem mais, que poderia pegar esse pedacinho aqui, ou esse com este, ou esse com esse, e por aí vai. Fazendo as combinações possíveis, tá? Poder achar a taxa em função disso. Por quê? A taxa que está atravessando o circuito é uma só, e as resistências estão se comportando ali, ó, como resistências que não vão variar, né, ao longo da espessura, não vão variar, como é que fala? Em função de nada disso, porque justamente a condição para a gente poder atuar são essas aqui, ó, condição direcional, regime permanente, sem geração e propriedades constantes. Então, as resistências para a gente vão ser valores que a gente facilmente calcula, com base nas informações que são fornecidas por enunciados, e aí a gente trata, né, o problema de maneira bem simplesinha. E aqui um exemplozinho para a gente brincar com isso. Tá? Uma paredezinha, uma casa. Já chegou algumas mensagens aqui de dúvidas. Uma dúvida, gente? Não, né? Ou tem? A iluminação aqui hoje está terrível. Tão escuro para danar, né? A classe aqui no fundo está claríssimo. Precisava de uma lâmpada aqui na frente para jogar luz, né? Enfim, não faz diferença. Vou até me esconder. Tchau, fui. Então, o que nós vamos fazer? Aqui seria a solução do exercício de fixação, né? Então, vou abrir um novo documento. Deixa eu fechar os outros aqui, porque tem coisa aberta demais. Então, like it. Deixa eu salvar aqui, porque malandro é o gato que já nasceu de bigode. Aí vou abrir um novo em branco. Tá? Pra gente resolver esse probleminha. Aí, cadê? Pegar o enunciado dele. Aqui, bonitinho. Vamos fazer o layout. Abre o layout, margens, estreita, abriu, beleza. E agora aqui. Ele é bem rapidinho de fazer, dá tempo tranquilamente, tá? De a gente fazer em 20 minutos. Tem que fazer 2 contas nele só. Então, ficou no tamanho bom, ótimo. Beleza. Certo? Olha o que a gente vai fazer. Ele vem falando, ó. Existe uma casa que tem uma parede composta, né, de madeira, isolamento de fibra de vidro, gesso, e fala que em um dia frio de inverno, né, o coeficiente de transferência de calor por convecção no entorno da casa, no interior da casa, é o HI, que ele está mostrando aqui na figura para a gente, que vale 60 watts metro quadrado Kelvin, e no ambiente exterior da casa é um H0, que vale 30 watts metro quadrado Kelvin. E esses são os dois coeficientes de convecção. Um do lado de dentro da casa, o outro do lado de fora da casa. Conforme mostra a figura. A área superficial total da parede é de 350 metros quadrados. Na hora que eu vejo esse valor enorme assim, eu penso que provavelmente deve ser toda a parede que circunda a casa, tá? Porque, vamos dizer assim, apartamento 2 quartos, né, com cozinha e área de serviço juntas, uma sala, etc. Vamos dizer assim, não, né, algumas construtoras aí, não vamos citar nomes, né? A área total do apartamento comercial dá em torno de 43,53 metros quadrados. Então, isso aqui, se a parede fosse jogada no chão, né, caberia uns, bom, muitos, né, quase uns 80 apartamentos só nessa parede. Então, acredito que seja uma casa bem grande, né? E essa seja a área das paredes laterais dela toda.
tá? Senão a casa vai ter um quarteirão de tamanho. Ele vem falando para a gente que a temperatura interior da casa é uma temperatura de 20 graus, então tá friozinho, né? Que você fica com uma blusinha leve, tá de boas, certo? E enquanto, né, no ambiente de fora da casa, a temperatura está em -15. Tá muito frio do lado de fora, né? Se sair do lado de fora sem estar com os dedinhos protegidos, as orelhas, provavelmente depois de algum tempinho elas estão congelando, né? E gerando uma série de problemas físicos depois. E aí pede para a gente determinar a resistência térmica total do sistema, né? E a taxa de transferência de calor perdido por interior. Então ele quer basicamente a gente calcule a resistência térmica total, esse sisteminha aqui, e a taxa de transferência de calor. O formato dessa parede aqui, ó, ele é específico para ambientes muito frios, onde normalmente, pela parte interna, né, a gente tem um acabamento que é feito em gesso e coisa assim, né, tinta, etc., papel de parede, o que quer que seja, mais alguma coisa para ficar bonitinho, né? Entre a parede, né, entre essa parte de ficar bonitinho pela parte de fora, parte de dentro, perdão, e a parte externa, aquele que foi colocado em madeira, e provavelmente é uma madeira tratada para receber as intempéries do ambiente, então deve ter o verniz sobre ela e coisa assim, certo? Mas entre um e outro a gente tem fibra de vidro, certo? Que está servindo para a gente aí de isolante térmico, para justamente o quê? No interior, como é que fala? Se essa casa ficasse muito tempo, né, em equilíbrio com o ambiente, fatalmente, exposta ao ambiente, ela fatalmente ia atingir a temperatura do ambiente, certo? Se você tem uma fonte térmica no interior da casa, fornecendo energia para o ar interno, aí o que acontece? Você usa combustível, aquece o ar no interior da casa, e esse ar no interior da casa vai perdendo calor para o ambiente. Se por um acaso acaba o combustível, você para de queimar ele, aí a energia que está no interior da casa vai acabar reduzindo, né? E chegando a temperatura do ar ambiente, aí quem está lá dentro congela. Certo? Então, casas que têm, vamos dizer assim, em ambientes muito frios, a gente tem sistemas de boiler central, onde normalmente a gente faz o aquecimento de água ou óleo e bombeia essa água ou óleo, né, em tubulações que vão ficar passando por no interior da casa, e conforme elas vão perdendo calor para o ar no interior da casa, elas mantêm a casa aquecida para ficar confortável para quem está lá dentro, certo? E você tem essas paredes aqui diferentes, né? Para justamente reduzir as perdas térmicas para o ambiente. Porque eu posso ter uma fonte de energia, vamos dizer assim, muito intensa para manter o ambiente aquecido, né? E aí eu vou ter uma temperatura agradável no interior da casa. Só que se eu não tiver a resistência térmica aqui, essa energia vai o tempo inteiro sendo perdida. Então, se eu tenho uma resistência maior, eu não preciso queimar tanto combustível, e aí vamos dizer assim, minha conta de gás no final do mês, né, não vem valores proibitivos, certo? Então, a necessidade de a gente ter paredes desse tipo aqui é justamente por isso, tá? Em países como fala, de tempo, clima mais frio, como Canadá, fala, Inglaterra, o País de Gales, o que quer que seja, hein? Né? Se você não tem um isolamento térmico, você vai ter problemas, né, em pagar a conta de aquecimento no final do mês. Certo? Coisa que no Brasil praticamente a gente não usa, porque a maior parte do território tem área temperada, etc. A gente tem algumas casas no sul do país que tem essa preocupação com o revestimento térmico, tá? Para poder justamente fazer esse trem vizinha. Achei que era mensagem de vocês. Aqui, vou voltar para o exercício e começar a fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer, para a gente resolver ele mesmo, vai ser representar essas resistências térmicas. E notem, né? A gente tem o ar no interior da casa, vai trocar calor por convecção, então vai ser uma resistência térmica. A gente tem 3 materiais que são sólidos, então mais 3 resistências térmicas de condução diferentes. E a gente vai ter o ar aqui no ambiente externo. Então, fatalmente, a gente vai ter 5 resistências para serem representadas. Tá? Então, só a título de desenho mesmo, vou pegar essas aqui que já existem
e vou brincar um pouquinho com elas, tá? Deixa eu ver. Pega esse quadro inteiro, Ctrl C, joga ele pro Paint, só para representar. Sei que o tempo tá meio corridinho, mas a gente vai conseguir. Né? Força na peruca, que vai dar certo. Só para a gente ter o desenho. Tá? O que eu vou fazer vai ser pegar essa resistência térmica aqui, vou arrastar ela para cá. Deixa eu trazer esse coeficiente para cá um pouquinho. Beleza, ninguém percebeu que foi editado. Agora eu vou pegar isso daqui, passar para cá um pouquinho. E agora eu vou pegar esse fio, uma esticadinha nele para cá. Praticamente até aqui, quase encontrar, tá? Encontrar tudo não, porque não peguei um pedaço bom, teve que sair copiando. Agora sim, tá falhado, mas não tem importância. Vou copiar uma resistência, né? Porque a diferença de um para o outro é basicamente que a gente tem uma resistência a mais. Vamos trazê-la para cá para ficar bonitinho. E vamos editar os nominhos para ela. Não ficou legal aqui. Pronto, aquele preciosismo que só o professor tem, né? Arrasta agora para cá, traz para aqui, vamos fazer uns númerozinhos pequenininhos, uns letrinhas pequenininhas. Então, 1, 2, 3, isso aqui deveria ser 6, né? Um corpo C, por exemplo, temperatura de superfície 4. E só escrever os númerozinhos aqui, a gente já fica livre disso. Tá? Deixa eu liberar um pouquinho de espaço, então selecionar objeto, de cima, menino. Eu vou colocar umas letrinhas aqui. Tamanho 8, acho que vai ser o suficiente para a gente. Maior, deixa eu ver aqui. 4 é o que eu preciso. É um tamanho bom. Pode ser maior. 4 melhorzinho. Vou precisar também, né, de um C. Aliás, de 2 Cs. Para poder subtrair ali. Tá? E agora, a mágica acontecendo, ó. Ninguém nem percebe que foi editado. Olha que beleza. Só que não. Certo? Tá aí, ó, nosso circuito interno. E vamos jogar ele aqui, ó, só para ele ficar representado. E o que interessa? Uma vez que a gente sabe, né, que o primeiro aqui é de convecção, então a resistência para ele é essa daqui, ó. Vou pegar o coeficiente convectivo, multiplica pela área, etc. A do gesso, vou pegar a espessura do gesso, condutividade e área, fibra de vidro, mesma coisa, para madeira, mesma coisa aqui, e para o ar externo, né, vou ter uma outra resistência de convecção. Como ele quer que a gente determine a resistência térmica total do sistema, o que a gente vai fazer vai ser pegar essas resistências que estão em série e vamos somar elas. Então, vamos pegar a expressãozinha aqui, ó, e começar a criar. Equação. Então, nossa, vamos dizer assim, resistência térmica. E eu vou colocar um índicezinho outro aqui, vai ser a total. Tá? Vai ser basicamente... Vamos colocar assim. A resistência. Uma medida assim.
térmica, né, de convecção interna. Aí eu fico na dúvida se eu chamo de 1, C1 mesmo. Convecção interna 1. Né, mais. Bastante mais para cá. Três resistências de condução, né? Condução. Vou colocar interno mesmo. Interno. Aqui na condução. Vai ser condução no gesso, que é o primeiro material. Interna. No gesso. Ainda mais que o primeiro exercício vale a pena. Depois, fibra de vidro. E depois, na madeira. E depois ainda, a de convecção externa. Simplesmente vou somar elas, tá? Então, a nossa resistência térmica total vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Essa resistência de convecção interna aqui, eu vou substituir ela por 1 que divide, né, o HI que ele forneceu para a gente. Certo? Mais nada, vezes a área. Na condução no gesso, e aí numa equação aqui, eu não posso simplesmente criar. Vai ser o L para o gesso. Tá? Sobre a condutividade do gesso é a área. Condutividade minúscula, né? Eu vou ter a mesma coisa para fibra de vidro e para madeira, só vou trocar os índices, né? A fibra de vidro é FV, e depois na madeira, né? Mzinho, só para ficar mais bonitinho, vou colocar o gesso também maiúsculo. Certo? Depois aqui para o externo, o outside vai dar um HO, né? Outside. Beleza? Essa seria a nossa expressão para resistência térmica. E notem, né? Todos esses termos aqui eu tenho a mesma área, que é a área da parede, né? Dividindo. Então, eu posso colocar em evidência essa área. Posso vir aqui e escrever isso tudo aqui, ó. Assim, ó. 1 divide pela área, e aí eu sumo com essas áreas todas aqui, para facilitar as nossas contitas. Então, a nossa resistência térmica, ela vai ser dada em função da área, que é de 350, por algum motivo, né? Acho que apertei alguma coisa que eu não devia ter apertado aqui. Ciano pela Terra, agora sim, 350 metros quadrados. Coeficiente convectivo interno, ele falou que são 60 watts por metro quadrado Kelvin, certo? Tá aqui bonitinho. A espessura no gesso, falou que são 10 milímetros, então 0,1 metro. Sobre a condutividade do gesso, que é 0,17 watt por metro Kelvin, certo? Agora vamos lá no termo da fibra de vidro.
A fibra de vidro, a espessura que ele dá para a gente é de 100 milímetros. Opa, 10 milímetros é 0,01, faltou um zero aqui. Agora sim, para fibra de vidro, são 100 milímetros, 0,1 metro. E a condutividade dela é bem pequenininha, 0,38 watt por metro Kelvin. Certo? E aí para o outro aqui, ó, que é na madeira, a espessura é de 20 milímetros, então é 0,02 metros e a condutividade é 0,16. É um material que é isolante, né? A condutividade para ele é bem baixinha mesmo. Tá? Material metálico tem condutividade alta. E aí o coeficiente de convecção externo que é de 30 watts metro quadrado Kelvin. E aí contas. Questão de unidade, esse metro quadrado dividindo aqui como é que fala? Ele vai cancelar com esses metros quadrados que estão aparecendo aqui, ó, dos coeficientes de convecção, tá? Que estão dividindo o denominador. E aqui, ó, se eu pego esse metro que está no numerador, passa ele aqui para baixo, vai ficar do mesmo tamanho que esse dividido por metro quadrado. Então, os metros todos vão cancelar, a unidade que a gente vai ter para o final vai ser este Kelvin que está no denominador do denominador vai para o numerador, e fica dividido, né, por watt que está no denominador. Kelvin watt. E agora contas. Equation. Opa. Ok, isso mesmo, beleza, parabéns. Equation. 1 divide 350. Vai multiplicar a parênteses. 1 divide 60 mais 0,01 divide por 0,17 mais 1,1 divide por 0,038 mais 0,02 divide por 0,16 mais 1 divide 30. Vai dar para a gente 4,546. Então, 55. Errei alguma coisa aqui, hein? Ah, tá. Nesse aqui não tá. Deixa eu voltar aqui na equação, digitar ela, que eu coloquei 60 e não 1 sobre 60. Isso deu diferente. 1 divide 60. Agora foi. Deu certinho, 0,01, 0,2 por 16, 1 por 30, 1 por 350, não tem nada trocado aqui, 0,038. Não tinha longa, tem que dar uma olhadinha nela, ver se não errou nada. 350 mesmo, que é a área. Então é isso aí. Deu 9,97 vezes 10 menos 4. Não, meu sexto sentido está dizendo que esse número está errado. O que está errado nele? 0,020. I got a feeling inside my bones. 50 aqui, está multiplicando esses termos todos que estão se somando. 0,16, 0,17, 1 sobre 30, 1 sobre 60. Vou colocar um parênteses aqui. Isso mesmo, 9,97 vezes 10 menos 4. Não sei porquê, eu tô achando que estava errado, mas ele está dando essa continha aqui pra gente. Não esqueci nada, não. 10, 0,1, 0,2, 1 sobre 30. Estão todos os valores positivos, todos se multiplicando. É isso aí, não tem nada de errado. Então, uma vez que a gente achou esse termo daqui como
resistência térmica total. Mas confira essa conta aqui para mim, faz um favor. A gente vai calcular qual vai ser a taxa de transferência de calor. Porque, querendo ou não, a taxa, para a gente, uma vez que a gente conhece as temperaturas em dois extremos, a gente pode calcular ela como sendo, né, a diferença de temperatura assim, entre os extremos que a gente conhece, né? Aqui é menos 15, aqui é 20. Então eu pego sempre da temperatura maior para a temperatura menor, sempre. Então vai ser sempre um delta positivo para essa resistência térmica, né? Porque a corrente ela vai ser positiva também. Então vai ser do T infinito 1 para o T infinito 2. E infinito, sim, nós temos o signo de infinito aqui. E aí, substituindo, a gente teria lá os quanto? 20 graus Celsius aqui, menos, lembrando, esse valor aqui é negativo, então menos 15, estou colocando com parênteses a mais só para frisar, né, o efeito dessa diferença. Posso tirar o de fora, na verdade. Ctrl X. Aí, tá bonitinho. Certo? Então, o delta de temperatura é de 35 graus. E com essa resistência térmica, para a gente que nota, a resistência a gente calculou em Kelvin, tá? Mas tanto faz graus Celsius com em Kelvin, porque como eu tenho aqui uma diferença de temperaturas, tá? Se eu pegar a constante para transformar essas temperaturas em graus Celsius em Kelvin, vou somar ela aqui e depois vou somar ela aqui para ela ser subtraída. Então, não altera a diferença que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai ter basicamente, né, 35 dividido pelo 9,97. E esse 10 a menos 4 aí. Então vai dar 35.105,32 watts. Certo? Essa seria a nossa taxa. Estou desconfiado desse valor aqui ainda, mas eu já fiz aqui na calculadora mais de uma vez. Ah, já vi. Já vi o erro. Sabia. 1 divide por 350. Isso tudo vai estar multiplicando isso aqui. Ó. 1 divide 60 mais 0,0. É isso aqui que eu fiz de errado. Misclick de novo. 0,01 divide por 0,17 mais 0,1 divide por 0,038 mais 0,02 divide por 0,16 assim mais 1 divide 30. Agora vai dar certo. Pronto. É esse aqui que eu estava procurando mesmo. Eu lembrava que começava com 8 número. É 8,19 aproximadamente, que é 186, alguma coisa. Aí vezes 10 é menos 3 aqui. Então, o valor aqui vai ficar diferente, fica bem menor. 8,19, 10 a menos 3. Então, se eu pego esse valor aqui, cadê? Copiar. Copie. E 35 divide
Deixa eu botar esse aqui. Agora sim. 4275,14 watts. Certo? Qual que é a ideia disso? O sistema de aquecimento ele tem que fornecer mais ou menos 4.200 watts para poder manter o ambiente a 20 graus Celsius. A gente aumenta a potência, né, do sistema de aquecimento, a temperatura interna, né, começa a aumentar, mas ao mesmo tempo a energia vai acabar sendo perdida para o ambiente. Então, com maior a temperatura que eu seto internamente para o boiler aquecer a casa, né, maior vai ser a perda também, claro, maior a quantidade de combustível que eu vou ter que gastar, né, para poder manter ele, ele operando. Então, qual que é a ideia? A gente tendo, né, isolamentos térmicos bons, igual essa fibra de vidro aqui, com espessura suficientemente adequada, a gente reduz a quantidade de energia perdida. Porque, querendo ou não, para manter o aquecimento dessa casa a 20 graus Celsius, o que ele está fazendo é pegando quase que um chuveiro em questão de potência, tá? Chuveiros são 5.500 watts, e deixando o tempo inteiro ligado, né, enquanto tiver gente dentro da casa. Então, a noite inteira, a manhã inteira. Então, normalmente o pessoal opta por gás para ficar um pouquinho mais barato esse aquecimento interno, tá? E, como é que fala? Para reduzir custo, né? Tem alguns ambientes da casa que vão ficar quentinhos, outros ambientes que às vezes eles não vão ter aquecimento porque no ambiente de inverno, por exemplo, não vão ser utilizados, tá? Algumas casas do sul, por exemplo, tive oportunidade de conhecer lá fala, lá em Bento Gonçalves não, foi em Bento Gonçalves. Algumas casas, por exemplo, que você tinha na parte de baixo, junto ao solo, né, fazia uma cava, e aí fazia em pedra aquela base inteira, e você construía a casa em madeira na parte de cima. A madeira servia de resistência térmica, conforme eles colocavam os materiais isolantes pela parte de dentro, né, entre as camadas dele, e na parte de baixo você não tinha nenhum tipo de isolamento, né, e nenhum tipo de aquecimento também. Então, era comum ou que se criassem porcos, né, no caso da Alemanha o pessoal fazia isso, mas lá no sul eles faziam armazenar os alimentos no inverno, né, nesses porões de pedra. Então, é bastante interessante. Ah, o seu deu, Kelly? O meu também deu. Só que eu já corrigi. Tá? Então, basicamente isso. Eu vou encerrar a gravação aqui pra gente. Só caso alguém tenha alguma dúvida, já deu 10h40. Ô, Leandro, Ah, eu tenho uma dúvida, da aula aqui de beleza, laboratório de Flávio. fenômenos. Eu Ah, não tô tá. conseguindo assistir e nem baixar a aula. Ah, tá, entendi. Isso foi o que eu falei que tinha dado problema no Teams, né? De fazer Sim. ações. Aí o que aconteceu? Eu tô pegando de diferentes turmas, né? O que consegui salvar e tô colocando lá no YouTube. Porque para alguém Ah, eu tô beleza. perdendo. Aí você buscar lá meu nome e o nome da prática, por exemplo, manometria, você vai achar. O que não tem lá é o de viscosidade, tá? Esse aí perdeu-se todas as cópias. E o da última aula de quarta-feira tem? Você já Eu, conseguiu? eu postei um lá. Tá, Postei um. obrigada. Uhum, por nada. Porque se não der o link que não tinha, a gente fica meio perdido mesmo. Infelizmente, como é que fala? Se vocês veem que não tá o link lá, é porque ele, por algum motivo deu um probleminha na hora de gravação. Que o processo é sempre o mesmo. Chega aqui, ó, opções, mais ações, né? Parar a gravação. Aí vai lá para a gravação. E ele vai começar a querer criar o vídeo a partir daqui. E depois encerra a aula. Certo? A mesma coisa aqui